Wall Street vem batendo recordes, mas essa semana vai ter que merecer. Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao Good Morning Trading desta terça-feira, 7 de julho do ano da graça de 2026. Um trader falando para traders. Queria agradecer ao Antoine pelo quadro maravilhoso que ele me enviou. Os historiadores da arte ainda vão analisar o estilo contemporâneo, mas ainda assim em neorrealismo. Então, aqui, vocês têm o pai do Antoine. Aqui, o grandão CHREC, que agradece pela cor, sou eu, Benoit. Dá para ver que o Antoine realmente tem senso de proporção. Aqui são outros traders, algumas colagens pequenas também ligadas ao mundo do trading. Olha, muito obrigado mesmo, Antoine. Fiquei muito tocado. Vou colocar na estante. Aqui, acho que eu vou tirar o Kandinsky. O Kandinsky não está indo muito bem. E colocar o Antoine. Vai ficar ótimo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Antoine. É legal. Bom, a gente vai continuar. Mas se vocês tiverem um Kandinsky sobrando, podem me mandar. Fiquem à vontade para me enviar. Eu vou dar um jeitinho de arrumar um espaço. E se vocês tiverem um Picasso da fase azul, por favor. O resto é meio superestimado, mas o azul é extraordinário. Bom, vamos lá, mais. Não, tô falando muito sério. Vamos continuar falando sério. Então, nesta terça-feira, começa a grande temporada de resultados. Enfim, os analistas esperam lucros em alta de mais de 20% nas ações americanas. Então, o mercado já está bem caro. Atenção, qualquer decepção pode custar caro. Temos o Dow Jones, que bateu recorde histórico ontem, está nos níveis mais altos. Então, exatamente no momento em que começa a temporada de resultados. Atenção, eles querem mais 20%. Se alguém apresentar um resultado de mais 19% ou mais 21%, pode acabar decepcionando, o que é um aumento excepcional dos lucros. Ele pode se decepcionar e levar um pequeno tombo. Mesmo que o resultado na bolsa seja muito bom, isso não quer dizer que isso é especialmente valorizado pelos gestores. Sempre lembre de um pouquinho mais. E para os fãs da bolsa, aquele docinho extra eles vão entender. E posso te fazer um pequeno enigma para o caminho no final? Vou deixar vocês pensando enquanto isso. Como superar as expectativas por 20 anos seguidos, acertando até o último centavo nos mercados? Isso a gente vai ver hoje. Na verdade, essa semana tem 3 questões fundamentais. Temos a temporada de resultados começando, temos a ata do Fed na quarta-feira e também temos o crédito que, na minha opinião, está com uma calma especialmente enganosa. Vamos ver as estatísticas, que são impressionantes. Um giro rápido pelos mercados. Ontem, estávamos especialmente atentos à chegada triunfal da SpaceX. O veredito, podemos dizer que foi uma entrada mais suave. O foguete subiu apenas 1%. Está alto, está muito caro. E como eu já tinha dito, não se compra só SpaceX. E a gente se dá mal. Talvez, como eu, ele tenha sido vendedor nos mercados por 14 anos. Ele sabe que, para vender cogumelos, é preciso misturar os bons com os ruins para empurrar a mercadoria. Quando você compra SpaceX, não tem só SpaceX. Ele empurrou outras coisas junto. 1 ou 2 cogumelos talvez não estejam tão frescos assim. É por isso que os investidores não se apressaram ou se jogaram na SpaceX. Já em Wall Street, por outro lado, recorde histórico. O Dow Jones bateu um novo recorde, chegando a 53.056 pontos. Tudo certo, o S&P também subiu, o Nasdaq saltou mais de 1%. Por quê? Os chips, sempre os chips e mais chips. A AMD subiu mais de 6%, o Broadcom mais de 3% e tudo americano. Ela ficou tranquila, SAG a 4,47%. Ontem, na Europa, bom, nada de novo. A gente continua no mesmo ritmo. O CAC 40 caiu, o DAX subiu. É isso, totalmente normal e o pequeno termômetro do dia, então, para mim, é o crédito. Vamos olhar os spreads de alto rendimento? Basicamente, a taxa paga pelas empresas mais frágeis. Quanto mais baixa essa taxa, mais o mercado está confiante no futuro. Até mesmo para as empresas frágeis, o mercado empresta dinheiro. E hoje esse spread, digamos, de alto rendimento, esse prêmio de risco, está girando em torno de 2,75%.
Basicamente, se você tem uma empresa que é considerada arriscada, ou seja, muito endividada, se você entra num terreno um pouco, digamos, estranho, vão te emprestar a 2,75%, o que é absolutamente ridículo. Estamos praticamente no nível mais baixo da história. Então agora, criar uma empresa, qualquer coisa, vão te emprestar. Para. Só para lembrar, durante o Covid chegou a 11%. E em 2008, no ano de 2008, o ano extraordinário para os traders, a gente passou dos 19%, quase bateu 20%. Então agora tem tanto dinheiro sendo emprestado para empresas quebradas, você tem umas coisas meio estranhas, ou, bom, praticamente só precisa de uma chance de mercado de 75 que já passa. Não temos certeza do 11, não temos certeza do 20%. Atenção às finanças, absolutamente tudo e talvez qualquer coisa. Eu vivi a bolha da internet, isso faz lembrar um pouco aquilo. Então tem uma bolha, com certeza, todo mundo sabe disso. Depois, quando ela vai estourar, é o princípio do balão que você enche. A gente nunca sabe quando vai estourar. Então, atualmente, o que é importante entender é que o mercado vê, já que empresta a 2,75, que não há absolutamente nenhum perigo. A festa dos recordes tem sua bênção. Vamos lá, sempre mais alto, sempre mais longe, sempre mais rápido também. Mas é aí que eu digo, atenção, qualquer tensão pode ser um sinal de alerta. Eles podem parar de emprestar para todo mundo e qualquer coisa. Vamos dizer, o assunto do dia, estamos chegando lá, é o grande encontro dos resultados, acabei de falar. Então, essa semana as empresas vão abrir seus balanços, vamos ver o que fizeram nos últimos 3 meses. Wall Street está em sua máxima histórica. Já falei isso para vocês, vou repetir, agora é preciso que os lucros acompanhem. E é isso aí, galera, se vocês quiserem, durante 3 meses, eu estou coçando o nariz. Isso é para quem está ouvindo o podcast. Se vocês ouvirem um barulho estranho, é o som de eu coçando o nariz. Beleza, então durante 3 meses nos disseram, tá tudo bem, é maravilhoso, só subiu sem parar. Agora, se eles tiverem resultados aí, não é imaginação, não é talvez, é algo concreto. E aí, cara, você ganhou dinheiro ou não ganhou? E os seus dividendos? Quanto você vai me passar? Então os lucros têm que acompanhar e a distribuição de dividendos também tem que acompanhar. Eu já falei para vocês, o consenso espera uma alta. No geral, para todas as empresas médias, para todas as empresas do S&P 500 de mais de 20%, ou seja, aquele que vai apresentar, se alguém apresentar 15% de crescimento nos lucros, vai se dar mal. E quem fizer 22, 23, 24, 25, é mais ou menos o que já era esperado. Se alguém apresentar 30%, pode ser que seja bem visto e a empresa, a ação, pode subir bastante. Mas para mim a fragilidade é que tudo depende, na verdade. Toda essa alta depende de um punhado de gigantes. Tem gigante verde, gigante azul e gigante vermelho, tem um monte de gigantes. São empresas de tecnologia e energia e elas praticamente carregam tudo sozinhas. E lembro vocês que o mercado já está sendo negociado a 21 vezes os lucros. Então, qualquer decepção pode machucar um pouco, a ponto de derrubar mesmo. No S&P 500, a gente vê realmente 2 grupos que estão se enfrentando agora. De um lado, temos o escritório de pesquisa Yardeni. O fundador, Ed Yardeni, ele não se esforçou muito para escolher o nome da empresa, né? Tá mirando 8.250 pontos no S&P 500, cerca de 9% de alta em relação a ontem, até o fim do ano. Ele acha que ainda pode subir mais 9% de margem de valorização. Ele fala de um impulso de lucros impressionante. Vamos lá, ele está animado, vê a vida cor-de-rosa. E aí temos o Bank of America, tá vendo? Temos alguns analistas e temos um banco americano. Ela é muito mais cautelosa, já que o banco americano prevê um S&P 500 no final do ano a 7.100 pontos, ou seja, cerca de uma queda de 6% em relação aos níveis atuais. Então, será que é mais ou menos? Na verdade, não sabemos. E por quê? Porque o banco americano vê muitos sinais de alerta, principalmente porque estamos pagando 21 vezes os lucros. Estamos em recordes históricos de todos os tempos. Agora, é preciso crescer mais de 20% para não decepcionar. Uau, isso é muita coisa. Agora, é como se tivesse que correr 100 metros praticamente sempre em menos de 10 segundos para continuar nesse ritmo. Se eu disser isso, começa a ficar arriscado para o Bank of America. Ouçam os primeiros resultados. Esta semana começamos com a Pepsi.
Pepsi Cola, desculpe, e depois temos a Delta. Então, vamos focar mais no Dow Jones, PepsiCo e Delta, de um ano para cá. Então, temos o setor de consumo, temos os transportes e depois todas as instituições bancárias vêm em seguida. Portanto, é mais o Dow Jones. Vamos esperar de 15 dias a 3 semanas para ter o setor de tecnologia e ver os resultados. Vamos passar para a análise técnica. Vamos lá, só preciso encontrar o botão. Pronto, é esse o botão. Ok, ótimo. Então, vamos lá. Bem resumidamente, estamos aqui no... Pronto. Desculpa, agora estamos no Nasdaq. Então, ontem tivemos uma pequena alta. O ponto pivô mensal segurou. Tentamos romper 2, 3 vezes. Levamos um pequeno tombo e agora, durante a noite, eles estão cautelosos, tão cautelosos. Passamos dos 30 mil na segunda-feira e agora encontramos ele em 29.167,0 no momento em que falo com vocês, às 8 horas, 21 minutos e 53 segundos. E acabamos de rebater nos 28.600. Aliás, foi uma pequena operação que eu fiz, mas sinceramente não ganhei nada. Isso pagou almoço e não é nenhum restaurante chique. Então eu faço uns 6,6 anos. Enfim, realmente quase nada. Era só porque eu estava na frente, sabe? É uma coisa que dá para pegar mesmo assim. Então cuidado, porque agora começa a surgir aquela ideia de que talvez estejamos um pouco altos demais e tal. No Nasdaq tem uma certa dúvida. Aí vocês têm a visão dos últimos 15 dias e nesses 15 dias, no Nasdaq a gente está estagnado e está mais perto das mínimas da semana. E se a gente olha um pouco mais para trás, nos últimos 2 meses, não está nada genial. No fim das contas, em 2 meses, a gente não avançou desde 11 de maio. Na verdade, estamos em modo estagnação há 2 meses. Tivemos grandes altas, tivemos pequenas baixas e agora estamos mais para as pequenas baixas. Então atenção com o Nasdaq, que já deu aquela animada, mas agora começa a surgir a ideia de que talvez a gente tenha se achado esperto demais. Agora vai ter que ver um pouco os resultados concretos. No Dow Jones, recorde histórico de todos os tempos e principalmente ele se mantém nesses recordes históricos. Então talvez esteja começando uma rotação. A gente paga muito caro nas techs, vai realizando devagar nas techs, não pode cair muito rápido e aí coloca de novo em coisa sólida, tipo PepsiCo, mesmo que isso aqui não seja PepsiCo, é Monster, olha aí, propaganda gratuita para Monster. Depois, se eles quiserem me patrocinar, não tem problema. Presunto 2 a 3 por dia, então é isso, 1.200 Monsters por ano. Então eles podem, não hesitem Monster, a bebida dos traders. A ideia aqui... De qualquer forma, isso dá energia quando a gente precisa. E o fígado também agradece. Tá bom, beleza. Não precisa me dizer que não pode beber, eu sei, tá? Eu faço isso e me faz bem. Na verdade, não sei se me faz bem, mas pelo menos, olha, não é tão ruim assim. Mas eu também tenho chá verde japonês. Ah, valeu, Demian. É ele que me manda, é meu fornecedor oficial. Onde estamos? O Dow Jones super alto, né? Olha só, o ponto mais alto do mês passado. A gente tocou lá, voltou, tocou de novo, voltou de novo. Isso aí são sinais de força sempre que a gente chega no topo do mês anterior. Só vira um suporte, é porque eles querem mesmo. É porque eles querem. Então tem que ficar atento. A gente tem a PepsiCo que vai divulgar os resultados e isso pode talvez fazer eles ficarem na dúvida. Mas aqui a gente está em uma tendência, não é igual ao Bitcoin 1, aqui a gente está em uma tendência no topo histórico de todos os tempos. Eu sou um moderado, então está indo muito bem no Dow Jones. Rapidinho, vou olhar o horário. Preciso terminar em 5 minutos, o que me parece impossível, mas vamos tentar mesmo assim. No Dow Jones, não. Além disso, o S&P 500. Ele também está subindo, chegou a bater o topo da semana passada, mas por outro lado, ele não se estabiliza nesse nível. Essa foi a linha de parada dele, com uma pequena queda em cima disso. Tem muita tecnologia também no S&P 500, então dá para ver que no setor de tecnologia existe uma certa dúvida. É o Nasdaq, no fim das contas, se olharmos nos últimos 2 meses, que está mais em baixa, entre aspas, dos 3 principais índices americanos. E temos uma ordem totalmente de dinâmica cronológica. O
O Dow Jones é o mais dinâmico, número 1 nesse período. Depois vem o S&P 500 em segundo e em terceiro o Nasdaq. Tomara que tudo que é Facebook, quer dizer, Meta, desculpa, Alphabet, Nvidia, tragam bons resultados, senão a gente vai sentir o impacto rapidamente. O ouro, ele realmente se recuperou bem, subiu de 4.000 para 4.200, ganhou 5%, muito bom, muito bom. Já fazia uns 15 dias que estava estagnado ali perto dos 4.000, que é uma barreira psicológica difícil de ultrapassar. Agora fez esse pequeno rebote, o que mostra que está saudável. O Bitcoin acima dos 60.000 pontos também está tentando mostrar que está saudável, e é o caso, recuperou 5%. Bom, ainda não estamos. Ele tinha perdido cerca de 35%, 35% em 2 meses. Agora está tentando se recuperar um pouco, voltando para o meio do seu range super baixo do mês de junho. Apagou uma semana, um mês de dúvidas. Isso é bom, parabéns, é positivo. Nosso querido petróleo, bem, escutem. Abaixo dos $70, vocês ainda não viram isso nos postos, mas vai chegar devagar, fiquem tranquilos. $70 é o que eu sempre digo. 70, 75 é um acordo de cavalheiros. Todo mundo concorda, os compradores ficam satisfeitos, não está caro demais. Os vendedores ficam satisfeitos. Isso permite que eles paguem o sistema de funcionamento social deles. As monarquias do Golfo são muito sociais, mesmo que, de fato, o pequeno observador detalhista e super chato da internet, porque só tem gente enchendo o saco para fazer isso, é o WTI, mas é exatamente a mesma coisa. Não vou ficar falando dos três, o Brent, o WTI e o Arab Oil. Eu pego aquele que é mais negociado, o WTI. Então, se o WTI está no ponto mais baixo, todos os outros estão bem. Essa era a resposta certa. Tudo certo, então vamos dar uma passada rápida. Bom, o CAC 40 é o único índice europeu que caiu. Mas é normal, ele já tinha atingido o topo. E eu lembro vocês, olhem só. Tivemos o maior nível do ano sendo ultrapassado pelo CAC 40. De tremer. A França está chegando com tudo, magnífica. Não estava garantido há um tempo atrás. 2 meses atrás, a gente mal conseguia se manter acima dos 8.000. Era difícil. Agora estamos em 8.500. Sim, porque temos empresas excelentes no CAC 40 que vão apresentar ótimos resultados e que geralmente são muito generosas em dividendos. É para não deixar os investidores irem embora para os Estados Unidos. Fiquem aqui com a gente, é mais ou menos isso, fiquem conosco. De qualquer forma, é o que se diz entre as empresas do CAC 40. Então, em termos de dividendos, geralmente eles não são mão de vaca. O DAX no topo também, no ponto mais alto do ano. E, sinceramente, estamos muito bem agora. Estamos bem, eu já falei de tudo para vocês. Ainda tenho 2 ou 3 minutos para falar com vocês sobre o destaque do dia. É um dia tranquilo em termos de estatísticas. O verdadeiro evento, como já disse, é na quarta-feira. O Fed vai divulgar a ata da sua reunião. Os bastidores da última votação, vemos o que eles disseram, vemos quem votou a favor, quem votou contra o aumento das taxas de juros. Isso permite ver a tensão que existe entre os membros. Aqui vamos ter um aumento das taxas em breve. Se tivermos 30%, 40% dos membros do Fed que já queriam aumentar as taxas na última reunião, há ainda mais chances de que, se tivermos mais 1 ou 2, isso pode virar o jogo. Agora, a anedota do dia. Vamos voltar e desta vez estamos falando de coisa grande. Estamos falando de uma lenda de Wall Street. Já que estamos falando dos anos 1990, mais ou menos, a General Electric impressionava o mundo. A cada trimestre, a empresa superava as expectativas dos analistas. Nem sempre era muito melhor. Muitas vezes, apenas por 1 centavo. Os analistas ficavam impressionados. Os dividendos subiam de $10,28 para $10,29. Depois para $10,42, $10,43. E é um pouco regular demais. O único detalhe é que essa mecânica talvez seja boa demais para ser verdade. E depois da saída do CEO emblemático da General Electric, ele é tão emblemático que até esqueci o nome dele. Jacques Welch, vamos dizer que é isso. Jacques.
Não é Wesh, isso, Jacques Wesh. Surgiram algumas pequenas dúvidas. A Comissão de Valores Mobiliários acabou investigando. E em 2009, a General Electric pagou para encerrar o caso discretamente. A moral da história, escutem, um lucro por ação perfeito demais sempre merece uma certa desconfiança. Não sabemos mais do que isso, foi pago, o caso está encerrado. Isso ficou entre a comissão e a General Electric. Bom, vamos lá, um resumo. Temos uma palavra de ordem, eu acho, prudência. Os recordes estão aí, ok, é extraordinário, mas ainda é frágil enquanto faltarem provas. E é agora que chegamos às provas. Mostra o seu balanço, meu caro. E o crédito, por sua vez, está tão calmo que chega a ser tranquilizador. Se eles estão dispostos a emprestar 2,75 para qualquer empresa, é porque, por enquanto, pessoas que são mais fortes que nós, mais inteligentes que nós, acham que não há risco nos mercados. Mas às vezes, pessoas mais inteligentes, mais brilhantes que nós, e olha que tem muita gente assim, porque nós, convenhamos, estamos um pouco abaixo, também se enganam. E aí, nesses casos, acontece, é só isso, pronto, é só isso. Agora a gente luta para ver os números, é isso que importa, os resultados das empresas. Não estamos mais no imaginário, não estamos mais na ilusão, estamos no concreto. Eu sempre leio as provas de verdade, é a cada trimestre quando abrimos os balanços. Obrigado por compartilhar esse momento comigo, mando um beijão para vocês. A gente se vê amanhã no Good Morning Training e tudo de bom, tchau para vocês e obrigado, Antoine.